Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente reunião. Senhor presidente, antes de começar a ordem do dia, eu gostaria de dizer que estamos apressados para votar tanto o projeto dos agentes comunitários de saúde quanto de economias, o nosso povo da economia. Sim. Entretanto, senhor presidente, uma notícia que chegou de última hora, eu acho que essa comissão tem a obrigação de saber, o dever de saber. Pobreza extrema e pobreza no Brasil está em queda, está no menor dos níveis da série histórica desde 2012. Isso é um sinal maravilhoso para que o Brasil siga em frente. Fome zero no nosso Brasil. Parabéns, presidente Lula. Tá obrigado, bom. Presidente. Parabéns, Vicentinho. Parabéns, presidente Lula. Por terem sido disponibilizadas as páginas institucional da comissão e atendendo o que diz o artigo 5º do ato da mesa de número 123/2020, dispenso a leitura das atas das 45ª e 46ª reuniões realizadas nos dias 26 de novembro e 1º de dezembro deste mês. Não havendo quem queira discuti-las em votação, aqueles e aquelas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, as atas mencionadas e lidas agora há pouco aqui na nossa comissão. Comunico que a deputada Giovana de Sá apresentou justificativas de ausências às reuniões realizadas nos dias 29 de outubro e 25 de novembro, e que a comissão recebeu nota técnica da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro relativa à redução da jornada de trabalho, sem a correspondente redução salarial. O referido documento será encaminhado a todos os membros da comissão via Infoleg. Como ordem do dia, como houve pedido de vistas ao relatório da subcomissão da jornada 6x1 na reunião anterior, passamos diretamente à ordem do dia e este item fica retirado de pauta de ofício. Proposições sujeitas à apreciação do plenário. Conforme acordo de procedimento, senhoras e senhores deputados, informo que vou retirar de ofício o item 5, projeto de lei 1044 de 2015. Também tendo em vista o pedido do autor para a retirada da tramitação da matéria e o item 10 do projeto de lei 4055 de 2024. Pedido do relator, deputado Océsio Silva. O item 6, projeto de lei 2298 de 2019, a pedido do relator, deputado Léo Prates. Senhoras e senhores deputados, informo que a mesa recebeu requerimentos procedimentais que solicitam a retirada dos itens da pauta. Consulto a todos e todas que estão de acordo com a votação desse requerimento, seja feita em bloco. Estando todos de acordo, passemos à apreciação dos referidos requerimentos. Item 3. O item 3 é o projeto de lei 1876 de 2015, do capitão Alden. Em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam que estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, portanto. Continuando com a apreciação dos requerimentos procedimentais, vamos passar a votação em bloco dos requerimentos que solicitam adiamento de discussão da matéria,
dos seguintes itens da pauta. Item 13, projeto de lei 2677 de 2025, a pedido do deputado Bongás. Colocando em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Senhoras e senhores deputados, informo que a mesa recebeu requerimentos procedimentais que solicitam inversão dos itens da pauta. Consulto se todos estão de acordo que a votação desses requerimentos sejam feita em bloco. Estando todos de acordo, passemos, portanto, à apreciação dos referidos requerimentos. Item 12, projeto de lei 2625 de 2025, da deputada Giovana de Sá. O item 2 é o projeto de lei 10.303 de 2018, a pedido do deputado Capitão Alden. O item 11, projeto de lei 1566 de 2025, da deputada Flávia Moraes. O item 7 é o projeto de lei 2379 de 2022, do Capitão Alden. O item 9 é o projeto de lei 3178 de 2024, deputado André Figueiredo. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Presidente, antes da votação, eu só quero consultar que o projeto 8413 e o projeto 1922 estavam prontos para serem votados hoje. Com essa alteração, eles ficam bem postergados, se tem alteração da ordem de votação. Eu gostaria, porque eles estavam na pauta para serem apreciados, então eu gostaria que eles já estão, que fossem, a princípio seriam os primeiros a serem votados, e eles vão entrar no fim da fila. Então eu gostaria que... Houve uma sugestão de inversão da ordem. Isso. Quantos nós estamos invertendo a ordem aqui? São quantos? 5. São 5. Então eu concordaria se esses dois fossem o sexto e o sétimo. Sexto e sétimo, perfeito. Perfeito. Tudo bem? Ok? Então, aprovados, né? Há sobre a mesa requerimento de inclusão de matéria na ordem do dia para apreciação imediata do PL 5312 de 2016. Requerimento de inclusão de matéria da ordem do dia para apreciação imediata. PL 5312 de 2016. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 52, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a inclusão da ordem do dia para apreciação imediata do PL 5312 de 2016. Sala das reuniões, 3 de 12 de 2025. Deputado Túlio Gadelha. Em discussão, em votação, os favoráveis, maioria, como estão? A essa votação nominal? Aberto, portanto, a votação, processo de votação, presidente, para a inclusão imediata da ordem do dia do projeto de lei 53/2 de 2016. Presidente. É o projeto de lei que trata dos agentes comunitários de saúde, que estão aqui presentes, inclusive. Presidente. Os deputados podem votar imediatamente pelo Infoleg. Os que estão aqui e os que não estão na comissão. Votando sim. Podemos fazer um encaminhamento, presidente? Perfeitamente. Deputado, enquanto processo de votação, deputado Túlio Gadelha. Presidente, primeiramente, eu quero agradecer aos colegas aqui a presença e também a presença aos agentes comunitários de saúde e combate a endemias que estão hoje aqui nessa comissão. Eu apresentei esse requerimento de inclusão extra-pauta, presidente, tendo em vista a urgência da matéria, uma vez que estamos no fim do ano e que nós podemos mudar a composição dessa comissão no próximo ano sem que uma matéria tão importante como essa possa ser apreciada por essa comissão. E é por isso que a gente pediu e conseguimos as assinaturas de diversos deputados que
assinaram conosco a Extra Pauta. Quero saudar aqui e agradecer a assinatura do deputado Lucas Ramos, Ayrton Faleiro, Ricardo Maia, Érica Hilton, Bom Gás, Leonardo Monteiro, Guilherme Shoa, Vicentinho e tantos outros, Pedro Campos, que assinaram esse requerimento para que a matéria entrasse Extra Pauta. Digo isso, presidente, porque a gente precisa aprofundar esse debate sobre carga horária de algumas profissões no Brasil. A gente precisa compreender como esses profissionais exercem suas funções e a que desgastes eles estão submetidos no exercício dessas funções. Se nós olharmos, por exemplo, os bancários eles têm uma carga horária diária de 6 horas, com 30 horas semanais, e eles estão submetidos sim a um ambiente de estresse, desgaste mental, de atenção concentrada, metas intensas. Então, a legislação compreendeu que aquela profissão tem essas peculiaridades e, por isso, que estabeleceu uma carga horária menor. Da mesma forma, alguns advogados têm escritório de advocacia no nosso país e a maior parte desses escritórios estabelece uma carga horária de 4 horas diárias e de 20 horas semanais. Essa é a realidade dos advogados no Brasil, que também requer uma atenção muito grande na sua profissão. Mas, presidente, nada se compara ao trabalho de quem vai a campo, de quem está embaixo do sol, entrando na casa das pessoas, submetido às vezes à pressão psicológica e à pressão política do gestor, do prefeito, que pede que ele cumpra as metas e na campanha pega o cara para poder fazer campanha para ele também, porque sabe que ele tem relação com a comunidade. Então a gente precisa discutir aqui nessa comissão a redução da carga horária de 40 para 30 horas. É uma forma de valorizar essa profissão e de fazer com que mais pessoas possam buscar essa profissão no futuro. Se essa é uma profissão que promove a saúde do povo brasileiro, se essa é uma função do serviço público essencial para o SUS, a gente precisa criar um ambiente dentro dessa casa e dentro do ambiente da profissão, um ambiente que seja propício para que outras pessoas possam também sonhar em disputar um concurso público e assumir uma função de agente comunitário de saúde e combate a endemias. É por isso que a gente lutou pela PEC 14, que aprovamos, esperamos o Senado. E é por isso também que a gente está discutindo aqui a carga horária. Não é possível que essas pessoas estejam submetidas a desgastes físicos e mentais e psicológicos, e essas pessoas não têm o devido reconhecimento do que elas fazem no dia a dia. Por isso, a luta pelas 30 horas vai permanecer firme aqui nessa comissão, presidente, com diversos colegas que apoiam ela, e também fora dessa comissão, quando a gente levar essa matéria para o Senado, que eu espero que assim seja, para que a gente possa aprovar as 30 horas para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Muito obrigado, presidente. Quero aproveitar, enquanto nós estamos no processo de votação, registrar também a presença do deputado Fausto Pinatti, autor do projeto de lei. Seja bem-vindo entre nós aqui, Fausto. Presidente, queria apenas presidente, Deputado Bom Gás. Antes do deputado, queria apenas saudar o deputado, viu? Estava aqui ao meu lado, o autor do projeto e que merece devido reconhecimento pela luta em defesa dessa categoria. Muito obrigado. Seja bem-vindo entre nós, Fausto Pinatti. Passa a palavra ao deputado Bom Gás. Sim, presidente, eu também me inscrevi porque nós ainda não temos, para todos saberem, para podermos apreciar, nós precisamos de 14 votos. Tá? Então nós temos apenas 10. Meu nome já está lá na lista também, Bom Gás, com os demais colegas. Somos favoráveis, tudo Cadeira, para que a gente possa apreciar essa extra pauta. Pinato, também te parabenizar pela iniciativa, saudar todos os colegas deputados aqui. E eu queria falar uma frase, hoje que nós falamos muito, Vicentinho, quando nós debatemos o piso dos trabalhadores da enfermagem, dos enfermeiros, auxiliares da enfermagem, à época. A frase que nós dizíamos, deputada, era a seguinte: hoje nós vamos cuidar de quem cuida de nós. Para os enfermeiros. São os enfermeiros que cuidam da gente. E desta vez é hora de nós cuidarmos de quem cuida da gente. Dos agentes de saúde é mais ou menos a mesma coisa. É cuidar de quem cuida da gente. E o trabalho dos agentes de saúde e quem lida com endemias é a campo. E eu quero valorizar muito esse trabalho. Quando a gente faz o debate da ausência do Estado nas periferias, nas comunidades, muitas vezes em alguns lugares onde não chega nenhuma política pública, o agente da saúde chega, vai na casa das pessoas, conversa com as pessoas,
ver a realidade da vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes, das mães, dos pais, das pessoas que estão com deficiência, visitando nas casas. Eu valorizo muito esse trabalho. Então é muito justo que a gente possa estar debatendo, aprovando esse projeto aqui, trabalhar a redução da jornada, e num dia onde esta comissão debateu o fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1. Então a redução de jornada, além de outros projetos que nós já votamos em apoio aos agentes de saúde, que a gente possa também avançar nesse debate. Então, enquanto aguardamos, aqui eu sei que vários colegas também estão se inscrevendo, eu apenas quis... A sessão será encerrada. A sessão será encerrada. Então é muito importante que as pessoas votem para a gente poder apreciar essa votação tão importante para os nossos agentes de saúde. Eu concluo a frase. É hora de nós cuidarmos de quem cuida de nós. Obrigado. Muito importante a presença, a participação de todos nesse quórum. Atingir o quórum é muito importante para a continuidade da reunião e também para a gente votar esse projeto tão importante que se refere aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Portanto, passo a palavra ao deputado autor do projeto, deputado Fausto Pinatti. Bom dia a todos, bom dia, presidente Leonardo Monteiro. Queria primeiro agradecer Vossa Excelência por se relatar esse projeto tão importante. Acho que o estado de Minas Gerais fica muito orgulhoso. Sabemos que é um estado que tem muito município e não é fácil andar um estado tão grande como Minas Gerais. Digo isso porque eu sou do estado de São Paulo, né? E quem me inspirou a fazer esse projeto, eu acabei numa região do interior do estado e tem amigos meus de infância, amigas de escola, que andavam debaixo do sol. Né? E a gente sabe, como disse aqui o deputado Bongás, que são os soldados da ponta, né? Que não estão ali só para combater a questão da saúde, endemias, mas também muitas vezes vê um caso específico dentro de uma residência, vai avisar o social, né? Na verdade são aqueles que andam mesmo, casa por casa, falando com a população. E é uma luta muito justa, né? Eu queria aqui agradecer a meus amigos da Araçatuba, São José do Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jardim de Santa Fé do Sul, que estão comigo nessa luta desde 2016. E eu tenho aqui que somar força com Vossa Excelência, Leonardo Monteiro, e agradecer todos os membros dessa comissão, ao deputado Túlio, que de maneira genial conseguiu pautar, e a sensibilidade de todos daqui dessa comissão. Porque nós estamos falando da pauta 6x1, né? E agora falamos de uma pauta específica que não tem redução de salário. Queria parabenizar a esses guerreiros que estão aqui, né, vindos de longe, né? Espero que a Câmara dos Deputados possa aprovar isso na CCJ, que possa realmente ser aprovado o mais rápido possível no plenário da Câmara, porque é muito justo. Queria agradecer imensamente e dizer, existem algumas pautas que não estão ideológicas, são pautas realmente lógicas, que precisamos ter o pragmatismo necessário para mostrar que o Parlamento do Brasil funciona independente de posição ideológica, partidária ou específica em alguma coisa, pois nós precisamos fazer o país andar e o povo acreditar no Parlamento novamente. Parabéns aos agentes, parabéns a essa comissão. Obrigado. Bateu os 14, segurei até os 14, vai, vamos botar. Passa a palavra ao deputado Vicentinho. Depois a deputada Giovana de Sá. Senhor presidente, o nosso povo aqui, dos agentes comunitários de saúde, do país inteiro e do combate à endemia, já me conhece, sabe a minha história de luta com essa categoria, desde a época em que eu fui líder da bancada e conseguimos enfrentar divergências e garantir a aprovação do reconhecimento, a discussão, enfim, a PEC 14 e outros projetos que nós temos votado. Mas eu confesso, presidente, que eu adoro o número 13. O 13 estava ali, ficou um tempinho, mas eu estou adorando hoje mais o número 14. Por isso que eu estou abrindo mão da minha fala para a gente votar logo, presidente. Passa a palavra à deputada Giovana de Sá. Senhor presidente, eu cumprimento, né, a todos os colegas, principalmente os agentes comunitários de saúde do nosso imenso Brasil, através daquelas e daqueles que aqui se encontram, e registrar que a sua ampla maioria são mulheres. Eu, como mulher e que fui secretária de saúde na minha cidade, no sul de Santa Catarina, que será aqui o relator da matéria,
mas colocar a importância dos agentes comunitários de saúde. E eu digo que eles entram aonde poucos entram. Eles entram na casa, na vida das famílias brasileiras. São eles que identificam não só as endemias, né, também a questão da vacinação, o calendário de vacinação, mas eles identificam também a questão socioeconômica das nossas famílias. Eles identificam ali questões de vulnerabilidade. Muitas vezes, nós não conseguimos entender que eles identificam questões também de violência, porque eles estão ali conversando com a mãe, com a criança, com a família como um todo, e encaminham situações que um político não consegue identificar, que pessoas que no dia a dia não identificam. Eles chegam aonde o poder público não chega, mas ali está um agente de saúde. Ele tem um papel importante na atuação no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, a valorização desse profissional, dessa profissional, é fundamental. Por isso que eu gostaria aqui, como mulher, como ex-secretária de saúde, falar da importância desses profissionais e o grande passo que a Comissão do Trabalho, eu que estou aqui nessa casa há 3 mandatos, vamos aqui hoje votar uma matéria, uma pauta tão importante. Por isso, meus parabéns aos nossos agentes comunitários de saúde desse imenso Brasil. Agradecer a deputada Giovana. O 14, nós temos que ter 14 votos, sim. Isso. Mas é possível, às vezes, um erro, né? Então, já tem 15, vou esperar um minutinho, chega a 16, para a gente poder encerrar a votação. Porque tem que ser 14, sim. Então, os deputados estão nos assistindo, nos ouvindo, aqui da Comissão de Trabalho. É importante votar, essa votação é muito importante para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate à endemia, é importante para o nosso Brasil, para o nosso país, a população. Essas são as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras na saúde estão lá na ponta, muitas vezes antes do médico, antes do enfermeiro, antes do técnico de enfermagem. Quem chega é o agente comunitário de saúde, é o agente de combate à endemia. Presidente, portanto, votar nesse momento é muito importante para essa comissão e para o nosso país. Senhor presidente, só queria justificar a ausência do nosso colega Alfredinho, porque ele submeteu a 2 importantes cirurgias e está em casa, em São Paulo, se resguardando dessa delicada cirurgia que ele submeteu. Também já é público e notória que a presença da nossa deputada Érica Hilton também foi justificada no projeto que ela foi autora do fim do 6x1. Não estou autorizado a falar em nome dela, mas a bem da verdade, para respeitar os nossos companheiros, o mesmo também vale para o nosso querido Lindemeyer, que está cumprindo uma outra função. Agora, aqui, senhor presidente, aqui, juntamente com os nossos agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde, estão assessores dos vários deputados. Seria bom que chamem, funcionem para poder garantir uma votação. Os gabinetes estão aí nos assistindo. Pedir os deputados que compareçam aqui na comissão ou que votem. Pode votar pela Infoleg. Não, só complementar a informação do querido deputado Vicentinho, que a nossa bancada do PT, se vocês estão vendo lá, já substituiu as votações com os suplentes. Então, a nossa bancada do PT preencheu 100% dos votantes, porque é assim que funciona. O suplente pode votar quando o titular não está. Então, o titular não estando, o PT está 100% votando favorável. E peço também à secretaria que tome as providências conforme solicitação do deputado Vicentinho, relativa à justificação de ausência de deputados e deputada. Nós continuamos em processo de votação. Alfredinho votou, né? Mesmo doente, né? Sim. Sim. Nossa. Senhor presidente, só uma dúvida. São quantos membros na comissão? Mas eu acho que é todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo votou sim. Podemos então encerrar a votação? Mas eu não sei que vai que...
Não é possível. Presidente, eu pedia mais cautela, por favor. Eu queria pedir um pouco mais de cautela. Não sou tão otimista quanto o deputado. Vamos esperar mais. Eu queria pedir mais Vamos- 5 minutinhos para eu falar com o deputado Vamos esperar Duarte. mais uns 5 minutos. Analisando o perfil dos deputados e deputadas, acredito que sejam todos sim, mas Ô, presidente, eu justifiquei a ausência do meu companheiro Alfredinho, mas ele votou lá de São Votou, Paulo. Alfredinho votou. Então todo mundo pode votar, pessoal, não tem desculpa. Ô, presidente, enquanto o senhor espera um pouquinho mais do quórum, só lembrar que esta aprovação, ela é muito importante, porque 16. Podemos abrir, né, gente? eu queria concluir, presidente, queria só concluir, pode Votou, ser? Érica. Então eu me inscrevo na hora da votação, tá bom? Não, com a palavra, o deputado Vicentinho. Não, só para dizer, pessoal, que essa votação, ela é tão importante para uma categoria que sofre no dia a dia, cuidando do povo no trabalho preventivo, vai nos ajudar, inclusive, a gente aprovar depois aqui as 30 horas para a enfermagem, não é? Como conseguimos para os sociólogos. E assim a gente vai cuidando de quem cuida da gente. Presidente, eu queria apenas dizer que acabei de falar com o deputado Duarte Júnior também, para ele poder votar quanto antes. Talvez garantir mais um no quórum aí, para a gente ficar mais tranquilo. A Érica também está voltando aqui. Agora sim. Agora sim, presidente. Agora eu me sinto seguro. A bancada do PT já tinha Agora- votado. Totalmente. Mas eu acredito que o voto da Flávia, ela não importa nesse caso, porque o Léo Prates já registrou o voto. A gente precisa encontrar os deputados titulares e suplentes que não votaram ainda. Eu duvido, presidente, que alguém tenha coragem de votar contra esse projeto. Amigo Vicentinho é otimista e eu adoro esse Vamos. otimismo dele. Eu não duvido não, Vicentinho. Encerrar a votação, então, né, gente? Encerrada a votação. eu falei. Nós vamos, portanto, agora... Ô, gente, nós vamos, portanto, agora iniciar o processo de discussão e votação do projeto. Eu gostaria imensamente de presidir a sessão nesse momento, desse projeto tão importante, que é o projeto de lei 5312 de 2016, que trata dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, das 30 horas. Mas eu sou o relator. Então vou pedir à deputada Giovana, que também é vice-presidente da comissão, para presidir a sessão, para eu poder, então, relatar a matéria. É uma honra estar como presidente nesse momento, Léo. Mas vamos lá, então. Item número 7 da pauta. Projeto de lei de número 5.312 de 2016, do senhor Fausto Pinato, que altera o artigo 9º da lei número 11.530, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Relator, deputado Leonardo Monteiro. Passo, então, concedo a palavra ao relator, deputado Leonardo Monteiro. Muito obrigado. Trata-se da proposição de autoria do deputado Fausto Pinato, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia. Portanto, presidente, eu peço para ir direto ao voto. Concedido. Voto do relator. Os agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate à endemia, ACE, representam um dos pilares operacionais mais relevantes no Sistema Único de Saúde no SUS, especialmente no âmbito
da atenção primária e da vigilância em saúde. Sua atuação está diretamente conectada aos territórios. A sua presença cotidiana, junto às famílias, constitui um instrumento indispensável para a promoção da saúde, prevenção de agravos, educação sanitária, fortalecimento do vínculo estatal com as comunidades. Ao longo de mais de 3 décadas, a consolidação do SUS, diferentes estudos nacionais e internacionais têm demonstrado a centralidade dessas categorias para a efetividade das políticas públicas de saúde. Relatórios da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde reiteradamente destacam que sistemas universais e comunitários, como o brasileiro, alcançam melhores resultados quando dispõem de agentes de campo bem estruturados, valorizados e protegidos em sua atividade laboral. Esses profissionais e essas profissionais são responsáveis por ações como o acompanhamento de gestantes, a vigilância epidemiológica ativa, a notificação de agravos, o rastreamento de contatos, o monitoramento de áreas de risco e incentivo à vacinação, funções que, em muitos extremos, somente se tornam possíveis devido à sua imersão territorial. No entanto, a relevância desse trabalho contrasta com condições laborais frequentemente adversas. Os ACS e o ACE desempenham suas atividades majoritariamente ao ar livre, sujeitos à exposição direta a intempéries climáticas intensas. É comum que, diariamente, percorram longos trajetos, muitas vezes a pé, sob calor extremos ou chuvas intensas, enfrentando variações de temperaturas capazes de impactar significativamente a sua saúde física e mental. Além disso, em regiões de maior vulnerabilidade social, esses profissionais também vivenciam riscos decorrentes de violência urbana, da precariedade da infraestrutura básica e da presença de áreas insalubres e de difícil acesso. Diversas pesquisas científicas corroboram essas condições. Estudos publicados na Ciência e a Saúde Coletiva, na revista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e em levantamento da Fiocruz, indicam que prevalência de estresse ocupacional, exaustão emocional, transtornos subsequentes e mental entre ACS e ACE supera a média observada em outros profissionais da atenção primária. Há evidências robustas de que a sobrecarga térmica e o esforço físico prolongado contribuem para o aumento de quadros de exaustão. Para ainda que a literatura internacional tem demonstrado a crescente preocupação com trabalhadores e trabalhadoras expostos ao calor intenso, sobretudo em países tropicais como o nosso. Pesquisas científicas internacionais concluíram, a partir de análise conduzida por institutos especializados em saúde ocupacional, que a permanência prolongada sob o calor extremo aumenta o risco de doenças cardiovasculares, distração severa, exaustão térmica, comprometimento cognitivo momentâneo e redução da produtividade laboral. Nesse contexto, a redução da jornada semanal emerge como medida de proteção sanitária
e de promoção à saúde laboral baseada em evidência. Ao analisarmos esse conjunto de elementos, torna-se evidente que a redução da jornada de trabalho para a ACS e para a ACE não constitui apenas uma reivindicação corporativa, mas uma ação alinhada com princípios constitucionais, com diretrizes de saúde do trabalhador, da trabalhadora e com o entendimento, a valorização e não é apenas uma medida trabalhista, mas um investimento na capacidade de resposta do Estado às emergências sanitárias. Com todas essas ponderações, este relator reforça que a redução da jornada semanal de ACS e ACE está amparada por farta evidência empírica, por diretrizes de saúde pública e pelo compromisso constitucional da administração pública em proteger trabalhadoras e trabalhadores expostos a riscos. A medida contribuirá para a melhoria da saúde laboral e para o fortalecimento das políticas de atenção primária e vigilância em saúde e para a valorização de categorias estratégicas para o funcionamento e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde do SUS. Diante do exposto, reafirmamos o posicionamento deste relator, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 5312 de 2016, de autoria do deputado Fausto Pinato, na forma do substitutivo aprovado por esta Comissão de Saúde, na forma do substituto aprovado pela Comissão de Saúde, por entendermos que a proposição atende o interesse público, fortalece o SUS e promove dignidade aos profissionais que sustentam diariamente. É o voto desse relator, deputado Leonardo Monteiro. Muito obrigado. Obrigada, deputado Leonardo Monteiro. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, em votação, o parecer do relator. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidenta, me dê um minuto. Minuto. Obrigada aos profissionais. Eu passo a palavra. Só um minutinho. Favor, silêncio. Eu passo a palavra à deputada, acho que a deputada Érica Cocai foi a única ainda que não se pronunciou na comissão. Aí passo depois às demais. Deputada Érica Cocai. Presidenta, eu queria parabenizar todos os ACS, todos os ACS que aqui estão e que carregam no dia de hoje uma grande vitória, que é o posicionamento desta casa e desta comissão para assegurar a jornada necessária para o exercício da profissão. Queria parabenizar muito o deputado Leonardo Monteiro pelo relatório, mas dizer que esta casa, todos os dias, tem que reconhecer e agradecer o trabalho que é feito pelos agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia. E eu costumo dizer que a estratégia da família, as equipes podem até funcionar sem médico, mas não funciona sem ACS. Não funciona com essa saúde que anda, essa saúde que está de casa em casa. E como disse bem o deputado Leonardo Monteiro, no seu parecer, que enfrenta o sol, que enfrenta a chuva e que acolhe, porque saúde é qualidade de vida e qualidade de vida é felicidade. Portanto, no dia de hoje, esta comissão faz justiça a estes profissionais para dizer que nós precisamos de vocês e nós precisamos todos os dias dizer em alto e bom som, gratidão a todos e todas agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Vocês são construtores de felicidade.
Obrigada, Presidente. deputada Érica Cocai. Só gostaria de ressaltar que o projeto foi aprovado na forma do substitutivo da Comissão de Saúde. Eu gostaria de, para prestigiar, tem a deputada Daiane e a deputada Marcivânia, que também terão a fala, o deputado Túlio Gadelha, mas eu vou passar ao relator, mas gostaria também só, deputado Léo, de agradecer, porque o meu projeto, que eu iria ser a relatora, foi aprovado, o projeto de lei que trata do incentivo à leitura para estagiários, né, foi aprovado naquele bloco de projetos que foi aprovado em consenso aqui, né, então só agradecer a essa comissão, para inverter a ordem, né, dos estagiários, o requerimento para votar o projeto. Então, agradecer essa comissão. Mas passo a presidência, então, ao nosso relator, nosso vice-presidente Leonardo Monteiro, para, então, passar a palavra às demais deputadas e deputados. Deputada Daiana Santos, né? Com a palavra, deputada Daiana Santos. Obrigada, presidente. Presidente e relator, eu quero parabenizar o teu relatório, o teu brilhante relatório, extremamente objetivo e assertivo na forma como foi construído, mas fazer aqui uma referência importante à defesa do Sistema Único de Saúde através desses trabalhadores e trabalhadoras que, de sol a sol, garantem que a gente possa ter aí cuidado na porta das casas. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, são importantes agentes na transformação da saúde pública desse país. E falo isso de coração extremamente alegre e feliz em fazer parte da composição desta comissão, que com toda a responsabilidade que cabe, fez hoje aqui, como disse a deputada Érica Cocai, justiça, mas mais do que isso, fez também um movimento importante de garantir que sejam visibilizados aqueles que transformam as ruas, as vielas de todo o país. Me alegra fazer parte dessa construção, mas também me alegra saber que a saúde pública e a defesa desses trabalhadores aqui nesta comissão ganham eco. Ganham com a responsabilidade deste relatório brilhante, mas também de todos os deputados e deputadas que se somam. Parabéns aos agentes comunitários, parabéns a todo esse povo que se mobiliza e viva o SUS, o maior e melhor sistema único de saúde do mundo, que é universal e principalmente gratuito. É pela defesa desse SUS, pela defesa dos trabalhadores que nós devemos atuar e me alegra, mais uma vez eu digo, fazer parte deste contingente, desse movimento que sabe por que luta e principalmente, meu querido deputado, por quem luta. Muito obrigado, deputada Daiana Santos. Parabéns ao SUS. Passo a palavra à deputada professora Marcivânia. Obrigada, presidente e relator Leonardo Monteiro. Queria parabenizá-lo pelo relatório, cumprimentar aqui o autor da matéria, o deputado Fausto Pinato, parabenizar em nome de dois companheiros de longa jornada de trabalho, em nome do Adelson Bahia e da Marlene Ribeiro, cumprimentar a todos os ACS, agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, que são profissionais que enfrentam o sol, enfrentam a chuva para cuidar das famílias brasileiras. São profissões extremamente importantes no Sistema Único de Saúde, e eu queria dizer aqui a essas duas categorias que têm conquistado vitórias importantes no Parlamento brasileiro, e essas vitórias são conquistadas porque aqui esse Parlamento, a Câmara de Deputados, eu falo aqui em nome da Comissão de Trabalho, reconhece o trabalho feito pelos ACEs e pelos ACS, e que outras pautas também como essa sejam aprovadas. São profissionais que merecem essa redução de carga horária pela exposição que tem, e em nome de todo o parlamento aqui, da Câmara de Deputados, dizer que é um grande dia, grande vitória, e essa vitória não é nossa. A vitória é dessas categorias, mas também da população brasileira que recebe vocês que cuidam da gente com tanta dedicação e tanto carinho. Então, muito obrigada a todos os ACEs e ACS pelo trabalho que... Com a palavra, deputado Túlio Gadelha. Presidente Leonardo, estimados colegas aqui presentes, eu vejo que nosso ambiente aqui é um ambiente de alegria, de euforia, mas também um ambiente de justiça.
de reparação histórica com a categoria que sempre foi esquecida, deputado. Uma categoria que ao longo dos anos foi perseguida por prefeitos, pessoas foram exoneradas, demitidas por conta da sua posição política, e que a gente está construindo segurança jurídica para essa categoria com a PEC 14, uma categoria que presta um serviço fundamental para a saúde de qualquer município, principalmente daquelas comunidades mais vulneráveis. E a gente hoje aqui, presidente, faz história. Garantir as 30 horas de trabalho não é só garantir para essas pessoas uma condição melhor de vida, para que elas possam ter mais tempo com a família, ou para os estudos, ou em casa, ou para o lazer. É garantir uma qualidade de serviço melhor. Isso é o que mostram os estudos. Uma decisão política de reduzir uma carga horária, de valorizar um profissional como esse, é uma decisão importante, mas essa decisão política ela é respaldada numa análise técnica da importância de reduzir cargas horárias de profissões que são exaustivas. Os agentes comunitários de saúde combatem endemias, marcam outro gol de placa. A gente não conseguiu, presidente, fazer esse gol com os enfermeiros e técnicos de enfermagem. E a gente sofreu um revés no STF. E é isso que muitas vezes o enfermeiro não entende. Porque quando a gente aprova o piso, comemora, e a gente vê o juiz do STF trazendo um entendimento de que para receber aquele piso precisaria trabalhar 44 horas, uma função que em lugar nenhum do mundo trabalha 44 horas, esse é um golpe que foi dado a uma lei que nós construímos aqui, é uma PEC que nós construímos. E agora, presidente, a gente consegue avançar para construir, e eu posso lhe dizer com tranquilidade, uma vacina contra qualquer tipo de golpe. Porque garantir 30 horas e ter uma profissão com piso é garantir dignidade. Porque não tem como estar abaixo do piso, nem estar acima daquela carga horária. Isso significa dignidade para o trabalhador, para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Nós estamos juntos nessa luta. Parabéns! Agradecer ao deputado Túlio Gadelha, passo a palavra, portanto, agora, nesse momento, ao deputado Raimundo, nosso companheiro do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Com a palavra, deputado Raimundo. Presidente Leonardo. Última inscrição. Presidente Leonardo, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas, deputados e deputadas, e aos trabalhadores da saúde, os agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias. Eu estava em reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas estava lá atento às votações e participei da votação, mesmo estando lá em cima na sala da comissão, não pude estar aqui e participar dessa áurea, né, de luta bonita que os agentes comunitários de saúde sabem bem fazer. Eu quero começar dizendo, Leonardo, que lá no Rio de Janeiro, em 2018, fui vereador 4 mandatos no Rio de Janeiro e lidei muito com os agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias. Sabe que no ano de 2018, nós fizemos lá uma tomada de visitas que os agentes comunitários de saúde fizeram. Sabe quantas visitas eles fizeram em um ano? Fizeram 10 milhões de visitas. 10 milhões de visitas. Imagina, o que é isso para a saúde pública? O que é isso para o fortalecimento do SUS? Olha que riqueza o trabalho dessas companheiras e desses companheiros. Então a gente tem que valorizar muito os agentes comunitários de saúde, o agente de controle de endemias, porque, na verdade, quando eles trabalham com excelência, a gente, de certa forma, vai fazendo um cinturão daquilo que a gente chama de prevenção de saúde, para a gente cuidar, por exemplo, para que a gente não tenha adoecimento mental, que levou, por exemplo, à morte, nessa semana, do garoto Gerson, né, do vaqueirinho, lá no estado da Paraíba. Então, quando o agente comunitário de saúde, agente de controle de endemia, quando ele se aproxima, ele é a pessoa mais próxima do usuário. Ele é a pessoa que chega lá na casa, ele é a pessoa que é convidada para tomar um café na cozinha e o dono da casa, por mais pobre que seja, não tem vergonha, porque sabe que ele é um dos. Ele é um com as famílias. Então a cara, o rosto, a postura do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia é a cara do povo brasileiro. Está ali na periferia, está ali subindo as favelas, está ali entrando nas casas, indo nos becos, nas vielas, onde, se a gente não tomar cuidado, a saúde não chega, por mais que a gente tenha o Sistema Único de Saúde, que é essa potência, que é a melhor política de saúde que há no mundo. Mas ela só é boa política porque há um processo construído por esses trabalhadores e trabalhadoras também. Que bom que a gente, quando faz aqui a redução da jornada de trabalho, quando a PEC 14, quando a gente faz essa luta e aprova aqui na Comissão de Trabalho, a gente está dizendo assim, na verdade a luta é de vocês
Vocês lutaram e foram vitoriosas, estão sendo vitoriosas. Mas, na verdade, quem está ganhando é a saúde pública brasileira. Na verdade, a gente está lutando aqui por aquilo que a gente concorda e acredita e tem necessidade de ter, que é soberania em saúde para o nosso povo. Então, quando a gente diz assim, esses trabalhadores têm que ser respeitados, têm que ser respeitadas, a gente está dizendo assim, nós estamos lutando pela saúde. Então, parabéns aos agentes comunitários de saúde, parabéns aos agentes de controle de endemias, parabéns a vocês que fazem a luta, que todo dia encontra com a gente no corredor dessa casa e diz assim, vamos tirar uma foto, fica com a gente. Vocês são muito espertas, vocês são muito danadas, vocês são demais da conta, né? E é preciso fazer política desse jeito. A política só pode ser feita assim, sabe? O Frei Beto dizia, sabe, Leonardo, que política é igual feijão, ela só acontece na pressão. E esse povo sabe fazer pressão. Ô povo danado, parabéns, pessoal. Vou dar um minutinho pro Fausto Pinato, que é o autor do projeto. Um minutinho pra gente encerrar isso. Passar para outra. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que foi uma luta importante. Só corrigindo, vai para a CFT e é conclusivo, né? Eu não tava, agora que a assessora me falou, agradecer a todos os colegas. Dizer que eu tive uma colega me abraçar e hoje fazia tempo, cara, que eu não senti. Estou aqui já no meu 3º mandato de ver uma pauta que juntou esquerda, centro, direita, bonita, sem briga, né? De olhar, então isso mostra uma esperança e através dos agentes. Deu uma alegria e quem sabe mais esperança para esse parlamento, que mesmo pensando diferente, podemos construir pautas importantes para o nosso povo brasileiro. Parabéns, que viva a democracia. Valeu. Quero agradecer a todos e todas a participação aqui dos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia, de combate à endemia, a todos vocês, lutadoras e lutadores, como foi dito aqui pelo deputado Raimon, né? Vocês constantemente estão aqui enchendo os corredores da Câmara, aqui do Congresso Nacional, disputando, né? Disputando o voto de cada um de nós. Não é fácil isso, sair dos 4 cantos desse país para estar aqui, pessoas que viajam aí quilômetros mais quilômetros, milhares de quilômetros, de ônibus, de carro, para chegar aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Então, parabéns a vocês, parabéns ao SUS, uma grande vitória do SUS, do Sistema Único de Saúde do nosso país. Continue dando continuidade à nossa pauta. É o item 12, projeto de lei 2625/2025, do senhor Duda Ramos, que institui o programa de incentivo à leitura para estagiários, com compensação tributária para os concedentes e da outras providências. Relatora é a nossa colega vice-presidente da comissão, deputada Giovana de Sá. Passo a palavra a Vossa Excelência. Nobre amigo e presidente dessa comissão, gostaria de pedir permissão para ir direto ao voto. Perfeitamente. O projeto de lei de número 2625 de 2025 institui o programa de incentivo à leitura para estagiários, o qual busca promover o acesso à educação e à formação cidadã de jovens em início de carreira por meio do estímulo à leitura de obras literárias, técnicas e de desenvolvimento pessoal e profissional. Cabe ainda ressaltar que o projeto possui relevante alcance social e educacional, ao ampliar o acesso de estagiários à leitura e a materiais técnicos, contribui para o fortalecimento do hábito da leitura, para a formação crítica dos jovens e para a sua melhor inserção acadêmica e profissional. Simultaneamente, estimula o setor editorial e livreiro, que poderá se beneficiar da ampliação da demanda, em especial em cidades médias e pequenas. Nesse sentido, a proposição é, sem dúvida, meritória, já que alia o incentivo à formação intelectual, à responsabilidade social das empresas e institui que recebem estagiários. A despeito disso, optamos por apresentar um substitutivo que busca fazer ajustes de técnica legislativa e, pontualmente, torna ainda melhor o programa de incentivo à leitura para estagiários. O substitutivo inova ao incluir dispositivo à Lei 11.788, de 2008,
que regulamenta o estágio, estabelecendo com clareza que o benefício de incentivo à leitura poderá ser concedido aos estagiários na forma da lei. Essa alteração fortalece a base normativa do programa e assegura sua integração à legislação vigente, garantindo maior operabilidade da nova legislação. Outra importante inovação trazida no substitutivo é a introdução de uma cláusula de atualização monetária para o valor do benefício de incentivo à leitura. O texto permite que o Poder Executivo atualize anualmente o valor do benefício previsto no projeto com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou por um índice que venha a substituí-lo. Essa medida é essencial para que o benefício não perca seu poder de compra ao longo do tempo, assegurando que o programa permaneça eficaz e relevante. Assim, o substitutivo ora proposto reflete aprimoramentos técnicos sem descaracterizar os objetivos originais da proposição. Ao contrário, reforça sua eficiência e alcance ao realizar ajustes de técnica legislativa e prever mecanismos de atualização monetária e integração à lei do estágio. Dessa forma, entendemos que o substitutivo apresentado aperfeiçoa o projeto, harmonizando-o com a realidade prática e com os interesses sociais. Obrigada, presidente. Em discussão a matéria. Não havendo. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, o projeto de lei conforme leitura da deputada Giovana Sá. Senhor presidente, eu gostaria de anunciar, presidente, eu não estou no meu lugar de sempre, estou aqui do lado esquerdo, porque do meu lado está aqui, vem até aqui, querido Jorge, presente aqui o George Witt, grande presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, meu companheiro, meu irmão, que em uma audiência pública que nós realizamos há alguns dias atrás aqui nesta comissão, para tratar da situação dos trabalhadores bancários, ele fez um importantíssimo depoimento. Seja bem-vindo, Jorge. Seja bem-vindo entre nós, Jorge. E peço à secretaria que proceda o registro conforme solicitação do deputado Vicentinho. Item 2, projeto de lei 10.303 de 2018, do senhor Lincoln Portela, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os bares, boates, restaurantes, casas noturnas, de espetáculos em geral, contratarem seguranças com formação adequada e específica. O relator é o deputado Capitão Alden. O parecer é pela aprovação com o substitutivo. Concedo a palavra ao relator, deputado Capitão Alden. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se o projeto de lei 10.303 de 2018, de autoria do deputado Lincoln Portela. Senhor presidente, eu irei diretamente ao voto. A intenção do autor do projeto ora relatado é louvável, pois busca proteger a integridade física dos frequentadores e evitar que situações de risco se agravem em razão da ausência de profissionais devidamente preparados. Contudo, o texto original incorre em um problema recorrente: a excessiva intervenção estatal na atividade econômica, por meio da imposição de obrigações legais que transferem aos empreendedores novos custos e responsabilidades, sem garantir necessariamente maior efetividade na prevenção de incidentes. A Constituição Federal, em seus artigos 1º e 170, estabelece como fundamentos da ordem econômica a livre iniciativa
e a valorização do trabalho humano, assegurando a todos a liberdade para empreender, competir e inovar, sem entraves regulatórios desnecessários. A criação de novas obrigações legais deve, portanto, respeitar o princípio da proporcionalidade, evitando que medidas voltadas a um bem coletivo imponham ônus desmedido ao setor produtivo. No caso em análise, a obrigatoriedade de contratação de segurança privada poderia resultar em custos adicionais expressivos, especialmente para bares, restaurantes e casas de espetáculo de médio porte, com o risco de inviabilizar atividades legítimas e de reduzir a geração de empregos. Ao mesmo tempo, não há evidências de que a imposição legal por si só seja capaz de eliminar os riscos inerentes a eventos de grande público. Por essas razões, apresentamos um substitutivo que preserva o mérito da preocupação com a segurança, mas adota um modelo mais equilibrado e moderno. O novo texto retira a obrigatoriedade legal de contratação de segurança privada, conferindo ao empresário a liberdade de avaliar, segundo suas circunstâncias, a necessidade ou conveniência desta medida. Permite também, o presente relatório, que o Poder Executivo edite diretrizes de boas práticas de segurança de caráter apenas orientativo, considerando fatores como capacidade de público, tipo de evento e histórico de ocorrências. Estimula a criação de selos e certificações voluntárias de estabelecimento seguro, que poderão servir como diferencial competitivo perante o público consumidor. Ora, se eu tenho um estabelecimento comercial, qualquer que seja a sua natureza, e ele apresenta um selo, por exemplo, do tipo estabelecimento seguro, e que aquele selo apresenta, inclusive, índices razoáveis e mínimos de segurança, qual é o cidadão, qual é o consumidor, qual é o cliente que não vai para o estabelecimento comercial sabendo que há segurança, que há ali um efetivo compatível para oferecer ali a segurança a todos os presentes, que há equipamentos, que há itens de segurança? Óbvio que qualquer cliente, qualquer cidadão, qualquer consumidor, em preferindo ou podendo escolher qual ambiente ele vai frequentar, ele vai preferir aquele mais seguro, que oferece segurança privada, que oferece equipamento de segurança. Então, tudo isso poderá servir de diferencial. Possibilita, inclusive, este relatório, que estabelecimentos que adotarem boas práticas de segurança recebam benefícios indiretos, como prioridade em linhas de crédito, facilitação na renovação de alvarás e até mesmo eventual acesso a incentivos fiscais. O substitutivo também atualiza a proposta à luz da Lei 14.967, que regulamenta de forma abrangente a atividade de segurança privada no Brasil, garantindo que sempre que houver contratação, os profissionais sejam devidamente qualificados. Assim, a proposta mantém a preocupação central com a proteção da vida e da integridade física das pessoas, mas o faz de maneira responsável e compatível com os princípios da liberdade econômica, da razoabilidade e da segurança jurídica, evitando onerar indevidamente os empreendedores e fortalecendo a lógica da responsabilidade compartilhada entre Estados, empresas e sociedade. Ante o exposto, senhor presidente, votamos pela aprovação do projeto de lei 10.303 de 2018, na forma do substitutivo. Sala das comissões, esse é o parecer, senhor presidente. Agradecer ao relator. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Aqueles e aquelas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, o relatório. Presidente, só uma questão regimental. Sobre o projeto da lei da 8413, eu falei com o deputado Alden e com a assessoria do deputado Sanderson, só para confirmar que a retirada, a gente tinha feito o acordo que eu incorporaria emendas e daí retiraria a votação nominal. Então, só para confirmar. Procede aí a confirmação do acordo, podemos prosseguir. Tá ótimo. Obrigado, deputado Alden. Obrigado.
Então, acordado conforme sugestão do deputado Bongás. Item 11. Projeto de lei número 1566 de 2025, da senhora Laura Carneiro, que dispõe sobre medidas para a inclusão e valorização da mulher com idade igual ou superior a 50 anos no mercado de trabalho. Altera a Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022, e a Lei 13.6667, de 17 de maio de 2018, e a Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011. O relator é a deputada Flávia Moraes. A relatora é a deputada Flávia Moraes. O parecer é pela aprovação. Em função do adiantamento da hora, eu consulto os nobres pares se estão de acordo que, com base no artigo 57, inciso 6º, façamos a dispensa da leitura do parecer. Estou sugerindo a dispensa da leitura do parecer. É possível? Sim, ele já está colocar divulgado. Em votação? Ele já está divulgado, né? Tá publicado, não está publicado? Tá, está publicado. Então, para nós, tudo bem. Então, portanto, em discussão a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer da relatora. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, o projeto de lei 1566 de 2025, de autoria da deputada Laura Carneiro. Item 7. Projeto de lei 2379 de 2022, do senhor Igor Canário, que veda a contratação de vigilante como horista. O relator é o deputado Capitão Alden. O relatório o parecer é pela aprovação com substitutivo. Conceda a palavra ao relator, deputado Capitão Alden. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de fazer um breve comentário antes de ler o nosso parecer. Nós tivemos reuniões extensas com os diversos segmentos representativos, tanto do setor patronal quanto do setor dos profissionais da vigilância privada, para tentar encontrar um texto mais adequado e mais coerente para esta proposta. A proposta inicial do ex-deputado Igor Canário era da possibilidade de vedar, proibir completamente a contratação do vigilante como horista. Para quem está em casa e para quem está nos acompanhando, do que se trata do termo horista? É um empregado cuja remuneração é calculada com base no valor da hora de trabalho, sem garantia de carga horária fixa mensal, e o pagamento ocorre de acordo com as horas efetivamente prestadas, podendo variar de um mês para outro. Existe uma diferença entre o trabalhador horista e o trabalhador intermitente. O intermitente, ele trabalha apenas e tão somente quando for convocado, quando é solicitado. A empresa não é obrigada a chamá-lo com frequência e recebe ao final de cada período de trabalho, conforme a lei do CLT, no artigo 452. Então, direto ao voto, senhor relator, fizemos uma proposta de alteração com o substitutivo. Compete a esta comissão de trabalho apreciar o mérito das proposições relativas ao contrato individual de trabalho e a regulamentação do exercício das profissões, nos termos do artigo 32. O projeto de lei número 2379 de 2022, de autoria do ex-deputado Igor Canário, versa sobre a forma de contratação dos profissionais de segurança privada, especialmente quanto à possibilidade de adoção dos regimes de trabalho horista e intermitente. Trata-se de matéria de expressiva relevância social
econômica e jurídica, considerando o papel essencial desempenhado pelos profissionais da vigilância privada e supervisores de segurança privada na preservação da segurança de pessoas e patrimônios em todo o território nacional. Segundo dados oficiais da Polícia Federal, constantes do relatório de atividades da Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada, o Brasil conta atualmente um número que supera, inclusive, o efetivo somado das polícias militares dos diversos estados da Federação. Ainda conforme o levantamento da Federação Nacional das Empresas de Segurança em Transporte de Valores, o setor movimenta mais de 35 bilhões de reais por ano e responde por um dos maiores contingentes de empregos formais do país. A Lei 14.967, que é o Estatuto da Vigilância Privada, representou avanço significativo ao modernizar e consolidar as normas que regem o setor, revogando a antiga Lei 7.102, estabelecendo, portanto, novo marco regulatório, disciplinando, entre outros aspectos, as espécies de atividades, os requisitos para o exercício das profissões, os direitos e os deveres dos profissionais da segurança privada. Contudo, a legislação vigente não tratou expressamente da possibilidade de contratação sob regime horista ou intermitente, o que tem gerado, senhor presidente, insegurança jurídica, tanto para empregadores quanto para trabalhadores, porque estão contratando esses profissionais ao arrepio da lei. E isso tudo pode desencadear responsabilidades, tanto para o profissional quanto para o contratante. O novo marco, ao tratar da jornada, permitiu às partes contratuais ajustar mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho a jornada de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Entretanto, não especificou a viabilidade do regime intermitente ou horista, deixando margem para interpretações diversas sobre a sua aplicação ao setor da segurança privada. Nos demais setores funciona tranquilamente, limpeza, serviços gerais, enfim. Diante dessa lacuna normativa e considerando o necessário equilíbrio entre a valorização do trabalhador e a autonomia das relações laborais, entendemos ser mais adequado não vedar, não proibir por completo essa relação de trabalho, mas disciplinar e flexibilizar com responsabilidade a adoção dessas modalidades contratuais, desde que observadas condições rigorosas e de proteção ao trabalhador. O substitutivo, senhor presidente, que ora apresentamos, propõe um modelo que concilia flexibilidade e proteção em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da livre iniciativa e da negociação coletiva, todos consagrados na Constituição Federal. Portanto, o texto estabelece que a contratação de vigilantes e vigilantes supervisores sob regime horista ou intermitente somente poderá ocorrer com autorização expressa em convenção ou acordo coletivo de trabalho, devendo ser observada todas as garantias trabalhistas e previdenciárias previstas na CLT, que tanto lutamos para aprovar. E, obviamente, em consonância com o Estatuto da Vigilância Privada. Entre os principais pontos, senhoras e senhores, primeiro, a autorização sindical obrigatória para permitir a contratação horista ou intermitente. A adoção do regime horista ou intermitente dependerá de previsão expressa em convenção ou acordo coletivo de trabalho, assegurando, portanto, a legitimidade e o diálogo sindical entre todas as partes e os trabalhadores. Não pode apenas, então, somente vir um decreto legislativo, uma lei. É preciso haver acordo entre as partes. Temos que fortalecer, inclusive, as relações de trabalho. Segundo, senhor presidente, respeito integral às garantias legais, descanso semanal remunerado, férias proporcionais, 13º salário, FGTS e contribuições previdenciárias deverão ser integralmente observadas. Hoje, no atual modelo, que não rege, obviamente, essa forma, essa modalidade de trabalho, nós não temos, obviamente, nenhum tipo de fiscalização por parte da Polícia Federal
que fiscaliza o setor, mas não há controle específico sobre contratação de horistas. Não há uma proteção contra a precarização do trabalho. Ela é fraca atualmente. O modelo horista pode ser usado de forma abusiva para reduzir encargos e renda dos trabalhadores. A negociação coletiva, que hoje passa a ser obrigatória após o relatório, hoje é facultativa e a maioria dos contratos é definida unilateralmente pelas empresas, sem ouvir a classe trabalhadora, os sindicatos especialmente. Não há, Vicentinho, transparência e previsibilidade contratual. O contrato hoje deverá especificar a forma e a periodicidade da convocação, a remuneração por hora e as condições de jornada de trabalho. Controle e fiscalização, hoje não há controle algum. As empresas que fazem as suas relações de contrato horista ou intermitente não sofrem fiscalização da Polícia Federal ou qualquer outro órgão fiscalizador. Hoje, nesse relatório, nós incluímos obrigatoriedade e controle e fiscalização. Ou seja, as contratações, Vicentinho, deverão ser registradas junto à Polícia Federal, que é o órgão fiscalizador das empresas de segurança privada, que continuará responsável pelo controle de escala e pela regularidade profissional. Limitação quantitativa, esse item aqui é importantíssimo, porque muitas vezes as empresas de segurança, os proprietários, os contratantes, se utilizam de contratados, horistas ou intermitentes, para substituir o trabalhador formal. Então, por vezes, você tem na empresa mais contratados como horista ou intermitente do que trabalhador com carteira assinada, com carga horária definida, com salário mensal definido. Então, para proteger esses trabalhadores, para que não haja o aproveitamento desses profissionais de forma equivocada, estabelecemos aqui, limitação quantitativa. A utilização dessas modalidades contratuais não poderá ultrapassar 20% do quadro total dos vigilantes da empresa, salvo em hipóteses temporárias e devidamente comunicadas ao sindicato e à própria Polícia Federal. Não pode haver abusos. Eu não posso me utilizar de um recurso temporário, excepcional, emergencial, para demitir trabalhadores. Então, isso nós incluímos aqui. E o último item, vedação à substituição de vínculos regulares. Fica expressamente proibido o uso desses regimes para substituir contratos contínuos ou reduzir direitos trabalhistas. Com essas salvaguardas, senhoras e senhores, e senhor presidente, o texto impede práticas precarizantes, reforça a segurança jurídica e preserva o equilíbrio nas relações de trabalho, em harmonia, digo e repito, com os objetivos da reforma trabalhista, que reconheceu o contrato intermitente como modalidade legítima, desde que amparada por controle, formalidade e respeito aos direitos fundamentais do trabalhador. Portanto, sob o aspecto social, o substitutivo reconhece o papel estratégico dos vigilantes como agentes de proteção e de paz social. São profissionais que diariamente se expõem a riscos elevados para garantir a segurança de milhões de brasileiros atuando em bancos, escolas, hospitais, condomínios, empresas, portos e aeroportos. Portanto, o substitutivo apresentado, senhor presidente, não precariza, mas moderniza e valoriza a profissão, estimulando o diálogo social, a negociação coletiva e o cumprimento rigoroso das obrigações trabalhistas e previdenciárias. O texto consolida a segurança jurídica, aprimora o marco regulatório do setor e reafirma o compromisso do Parlamento com a dignidade, estabilidade e valorização dos profissionais da segurança privada. Dessa forma, enfim, o presente parecer expressa o reconhecimento da relevância dessa categoria para o país e o compromisso do Congresso Nacional em fortalecer sua atuação e assegurar-lhes condições dignas de trabalho e proteção social. Antes do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 2379, na forma do substitutivo apresentado. Esse é o relatório. Agradecer ao deputado capitão Alden pela apresentação do relatório. Em discussão a matéria, eu passo a palavra ao deputado Vicentinho. Senhor presidente, ouvi com a devida atenção o pronunciamento do capitão Helden, como também acompanhei o projeto. Mas enquanto estava acontecendo a sessão aqui, capitão Helden, enquanto estava acontecendo a sessão, recebi ligações de vários vigilantes e seus sindicatos,
preocupados com o projeto. Eu estou muito feliz com várias seguranças que podem acontecer, mas a brecha, mesmo que seja por convenção coletiva, da transformação do trabalhador que recebe por mês para transformar em receber por hora, está trazendo uma dúvida. E como a representação aqui não se encontra, e é importante que nós conversemos, eu gostaria de propor, capitão, que nós adiássemos essa votação por uma semana. Seria o tempo para a gente sentar com os trabalhadores vigilantes, com os quais eu tenho uma profunda relação e de respeito, para a gente tentar resolver esta parte da questão do horista. Porque senão o risco qual é? É que mesmo com convenção, pode ter uma imposição, usaria a força do capital sobre o trabalho e fazer com que os trabalhadores trabalhem 2 horas, ele é horista. 5 horas, ele é horista. 6 horas, ele é horista. E isso é muito delicado. Por isso, com todo respeito, com todo esforço, eu solicito vistas, mas assumo aqui com Vossa Excelência o compromisso a gente sentar durante a semana e tentar resolver de uma vez por todas. O restante são coisas importantíssimas que nós temos que valorizar. Vistas concedidas conforme solicitação do deputado Vicentinho. Vamos fazer uma reunião. Continuando a ordem do dia. Item 1, que é o projeto de lei 8413 de 2017, do senhor Marco Maia, que altera a consolidação da Lei do Trabalho CLT para dispor sobre a rescisão contratual, revogando-se os artigos 477, 477A, 477B e 484A, apensados ao projeto de lei número 10.681 de 2018, 288 de 2019, 3.976 de 2019, 4.967 de 2019, 859 de 2020 e o 2.841 de 2020 e o 701 de 2021 e 1.746 de 2024. O relator é o deputado Bongás, pela aprovação deste e dos projetos de lei 10.859 de 2020, 2.841 de 2020, 701 de 2021 e 1.746 de 2024, apensados com o substitutivo. Já foi lido o parecer do deputado Bongás, portanto, eu passo em direção ao voto do relator. Isso, presidente. Com a palavra, o deputado Bongás. Isso, obrigado. Veio também pelo deputado Aldo na observação em relação à FPA, que teve também sugestões. Nós reunimos, conversamos com a assessoria, com os representantes da entidade, e nós já subimos o relatório novo. Então, tem complemento de voto. Então, eu vou apenas registrar aqui o conteúdo alterado com esse diálogo que nós fizemos, que é o parágrafo 6º, o parágrafo 6º, que fica da seguinte forma: a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuadas até o primeiro dia útil e mediante ao término do contrato de trabalho, quando se tratar de contratos de trabalho com termo certo ou cumprimento de aviso prévio, ou B, até 10 dias úteis contados da data da ciência da rescisão contratual das demais situações. E o parágrafo 8º fica também com o 8º A, quando a rescisão for homologada pelo sindicato nos termos do parágrafo 1º A, ou quando houver o reconhecimento de novas verbas rescisórias por meio da reclamatória trabalhista, não será devida a multa prevista no parágrafo 8º. Essas são as alterações construídas, e para deixar bem claro que há uma multa, incide uma multa sobre a patronal quando ela não cumpre determinados regulamentos. Mas quando o fato do sindicato agora participar da rescisão e o atraso se gerar por motivo do sindicato, aí não é justo que a entidade pague a multa. Então, essa incorporação nós fizemos e ficou consignado, então, está apto então para ir à votação. Nós vamos colocar, então, em votação. Em votação, o parecer do relator. Aqueles e aquelas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, o projeto de lei
8.403/2017, senhor Marco Maia. Isso, estou deixando o registro para todos compreenderem o que é esse projeto numa frase. A reforma trabalhista, ela afastou, na hora da rescisão de um contrato, quando um trabalhador é demitido, os sindicatos ou um representante indicado participava da rescisão, para não ter nenhum prejuízo em relação aos direitos do trabalhador, ao cálculo, 13º, adicionais, enfim, férias e tal. A reforma da Previdência retirou esse requisito. Portanto, o trabalhador ia direto com a empresa para receber a sua demissão. E aí tinha muitos prejuízos, porque o trabalhador não necessariamente saberia calcular todos os direitos que ele tinha. Neste caso, retornando o sindicato a participar, dá uma garantia de que todos os requisitos legais sejam garantidos ao trabalhador. Então eu agradeço aos colegas deputados, agradeço àqueles que fizeram sugestões, às entidades que nos procuraram, e é um direito garantido para o trabalhador que nós consignamos, eu estou em aprovação aqui na nossa comissão. Obrigado. Presidente. Obrigado, deputado Mongas, pelo esclarecimento. Presidente Leonardo. Nós vamos discutir o item 9, é o projeto de lei. Queria só fazer um Deputado comentário rápido. Parabenizar o deputado Bongás pelo relatório, o deputado Marco Maia também. A luta, né, do trabalhador é uma luta que a gente não pode deixá-la para amanhã. E ninguém consegue, presidente, fazer um debate com o seu empregador no mesmo nível. E, portanto, a intermediação sindical ela é importantíssima. Que projeto importante. Mas, presidente, eu queria também aproveitar, porque hoje nós aprovamos aqui um projeto, que é um projeto para os agentes comunitários de saúde, que eu até falei sobre ele, e eu estava me lembrando aqui, presidente, sabe quantas mulheres são desse coletivo de trabalhadores? 92% dos trabalhadores são mulheres. E aí eu queria aqui fazer memória de uma luta que a gente tem feito no Brasil inteiro, e aqui temos muitos homens, para que nós homens nos compreendamos nesse mundo de tanta violência contra a mulher e que nos emendemos. Nós tivemos essa semana no Rio de Janeiro 3 mortes de mulheres. No Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica, um rapaz que era um CAC, portanto tinha uma arma autorizada para ele usar, entrou dentro do Cefet, era um orientador educacional e deu um tiro na cabeça de uma mulher e um tiro na cabeça de outra mulher, a sua chefia imediata. Tivemos agora em Miguel Pereira, no dia de ontem, novamente uma briga do marido com a mulher, a mãe entrou, morreu, assassinou a facadas. Então tem muita violência. Então eu quero, fazendo memória dessas mulheres, lembrar que hoje nós estamos aqui aprovando um projeto que valoriza as mulheres brasileiras trabalhadoras. Mais de um projeto, depois teve um projeto também da deputada Laura Carneiro, também aprovado nessa mesma origem, nessa mesma toada. A gente precisa parar com o assassinato de mulheres no Brasil. A gente precisa brecar o feminicídio. Os homens precisam honrar a sua condição, a sua dignidade humana e parar com essa violência contra as mulheres. Queria, presidente, dizer isso, até porque eu sou do Rio de Janeiro e sei muito bem, qual é a dor que bate sobre nossos ombros nesses dias, nessa semana, onde 3 mulheres foram assassinadas. Lembrar, presidente, que a cada dia 3 mulheres sofrem pelo feminicídio no Brasil. A cada dia 3 mulheres são assassinadas por homens covardes, que não honram a sua dignidade de homens, a sua dignidade humana. Queria lembrar que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada nesse Brasil. Nós precisamos parar com isso. É preciso dar um basta ao feminicídio. É preciso dar um basta à violação contra as mulheres. Não podemos concordar com isso. E nós, os homens, ou nós nos convertemos, ou nós, os homens, tomamos a nossa consciência de seres humanos, que somos com as mulheres a compreensão da humanidade inteira, ou então nós não compreendemos a importância da nossa vida aqui. Volto a dizer, um homem, um CAC, um homem que tem autorização para ser colecionador e para ter armas, entrou dentro do Cefet e tirou a vida de 2 mulheres, de uma professora e de uma psicóloga. A gente precisa parar com isso. Basta de feminicídio, basta de violência contra as mulheres. Agradecer a intervenção do deputado Raimon.
pela sua sensibilidade como ser humano, como deputado e também como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e agradecer a presença dele aqui também na nossa Comissão do Trabalho. Dando continuidade à ordem do dia, eu passo a palavra, nós vamos discutir o item 9, que é o projeto de lei 3178/2024, do deputado Reginaldo Lopes e do deputado Mauro Benevides, que altera a lei número 1411, de 13 de agosto de 1951, para dispor sobre a profissão de economistas e da outras providências. O relator é o deputado André Figueiredo. Concedo a palavra. Muito obrigado, presidente, deputado Leonardo Monteiro. Quero aqui ressaltar que esse relatório é fruto de um amplo processo de discussão, não apenas com os economistas, mas com várias categorias profissionais, e ele se reveste de uma relevância única, porque a lei original é de 1951, portanto, há 74 anos, essa lei não é atualizada. Então, peço licença para ir direto ao voto. A relevância social dos economistas é há muitas décadas reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme bem demonstra a Lei 1411 de 1951, que regulamenta a referida profissão e traz uma série de disposições sobre fiscalização profissional. Nesse contexto, tal como pontuado na justificação do projeto de lei sob exame, a legislação reguladora da profissão de economista não detalha as atividades do profissional respectivo, tendo tal uma tarefa ficado a cargo do decreto 31794 de 1952. Ocorre que a sociedade mudou acentuadamente desde que a lei e o decreto foram editados há mais de 70 anos. Ao longo desse período, além de vasta evolução técnica, científica e tecnológica à vida, houve o amadurecimento e a consolidação do espaço de atuação profissional do economista. Nesse sentido, a presente proposição traz, a princípio, um rol detalhado, razoável e coerente de atividades que, conectadas às áreas de economia e finanças, devem ser exercidas privativamente por economista. A proposição também traz um espaço de atuação facultativa do economista, arrolando atividades que podem ser exercidas tanto pelos economistas quanto por pessoas de outras profissões regulamentadas correlatas. Além disso, o projeto de lei fortalece o campo de atuação regulatória e fiscalizatória dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Economia, especificando ainda fontes de receita. Esses ajustes legais são importantes para que os conselhos possam ter mais instrumentos para evitar que a profissão seja exercida sem a supervisão adequada e por pessoas que não atendam aos requisitos legais de habilitação e registro. Assim, o projeto de lei é, em linhas gerais, pertinente, meritório e adequado. Apesar disso, existem alguns pontos que precisam ser aprimorados na proposição. Após ouvirmos as posições do Conselho Federal de Economia, do Conselho Federal de Contabilidade e do Conselho Federal de Administração, constituímos um novo e ponderado substitutivo que entendemos ser o mais adequado para tratar das atividades privativas do economista. No mesmo sentido, optamos por excluir do novo substitutivo a lista de atribuições facultativas compartilhadas. No lugar, foi inserido um dispositivo com diretrizes gerais para o exercício de atribuições não privativas, facultativas pelo economista, dispositivo este que assegura o espaço legal de atuação privativa das demais profissões. Deve ser suprimido o texto original do PL, que visa definir que as atividades próprias da profissão de economista, quando realizadas por profissionais ocupantes de cargo efetivo no Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, são consideradas atividades típicas de Estado, haja vista as enormes controvérsias teóricas em torno da definição sobre o que seria atividade típica de Estado, a ausência de uma legislação sistematizada e geral sobre as quais seriam as atividades típicas de Estado ou sobre as quais critérios deveriam ser utilizados para se chegar a esse enquadramento, a inadequação de se trazer esse complexo debate para a presente proposta, haja vista que todo o restante da proposição pode acabar sendo prejudicado por conta desse ponto do projeto. Deve ser feita uma adequação no texto original do projeto, a fim de que a exigência de anotação de responsabilidade técnica, ART, seja uma possibilidade e não uma exigência compulsória em todo e qualquer trabalho técnico ou serviço realizado por economista. Este ajuste torna a norma mais razoável e evita excessos na exigência da ART. Foi excluído do nosso substitutivo o texto original do PL, que prevê que, ainda que legalmente registrado, só será considerado no exercício regular da profissão e das atividades que trata a presente lei o profissional ou a pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade, haja visto os precedentes do STF, no sentido de que a inadimplência das anuidades devidas aos conselhos profissionais não pode ensejar a suspensão do exercício da profissão. Acolhendo sugestão do deputado Júlio Lopes, deve ser acrescida ao texto a utilização do CPF
como número identificador de registro ou inscrição dos economistas perante os conselhos de economia, haja vista que essa adequação se harmoniza com a orientação da Lei 14.534 de 2023. Entende-se, entretanto, que a utilização do CPF não afasta a possibilidade que os conselhos de economia manterem a utilização do número do registro atualmente adotado, que tem um importante valor simbólico, histórico e mesmo organizacional. Por fim, devem ser realizados ajustes de técnica legislativa, a fim de evitar a revogação indesejada de dispositivos, adequar a disposição às exigências da redação, clareza e precisão da Lei Complementar 95 de 1998 e ajustar, logicamente, o texto às modificações de mérito realizadas em decorrência da nova versão do parecer do relator. Essas adequações mantêm o escopo da proposta original, promovendo a relevante e necessária atualização de regulamentação profissional do economista, porém de forma melhorada e mais alinhada com a boa técnica legislativa, às disposições constitucionais e ao espaço da viabilidade política constituído após as manifestações do Conselho Federal de Contabilidade e do Conselho Federal de Administração. Quero aqui, antes de expor o voto, presidente, apenas ressaltar o importante trabalho de todos que fazem o Conselho Federal de Economia, aqui na figura do Dr. Paulo, que hoje é ex-presidente do COFECON e hoje preside a Comissão de Atualização Profissional, bem como de todo o corpo técnico aqui presente, que muito nos auxiliou, juntamente com o corpo técnico da nossa Câmara dos Deputados, para que nós pudéssemos chegar a esse projeto e agradecer, claro, a todos os colegas parlamentares por estarmos chegando numa votação consensual para que seja efetivamente valorizada a profissão de economista, do qual eu me incluo com muito orgulho, formado que sou na Universidade Federal do Ceará em 1987. Por fim, agradecer também aos meus colegas cearenses e a doutora Tânia, que é a atual presidente do COFECON, e em nome de todos os economistas cearenses que fazem o Conselho Regional, o meu amigo Lauro Chaves Neto, bem como o deputado Mauro Filho, que é um dos autores do projeto, também um parlamentar dos mais competentes na área econômica. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 3.178 de 2024, na forma do substitutivo em anexo. Agradecer ao deputado André Figueiredo pela leitura e apresentação do relatório, parabenizar pela qualidade também do relatório e colocar em discussão a matéria. Em votação. Aqueles e aquelas que são favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, projeto de lei 3178. Cumprimentar e parabenizar o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Mauro Benevides Filho e também todos os economistas. Ontem recebi no meu gabinete vários economistas, homens e mulheres, fazendo uma campanha para que a gente colocasse em votação o projeto de lei hoje aqui na pauta, na ordem do dia. Portanto, aprovado um projeto importante para todos os profissionais economistas do nosso país. Projeto de lei 3178 de 2024. Muito obrigado. Perfeito, presidente. Só fazendo uma correção, apenas citei o deputado Mauro Filho, mas o deputado Reginaldo Lopes, conterrâneo de Vossa Excelência, também um grande parlamentar, coautor desse projeto. Muito obrigado mais uma vez. E dando continuidade à ordem do dia, deputado Capitão Alden, com a palavra. Tempo de liderança? Perfeitamente. Só me organizar aqui, não sabia que o senhor ia encerrar agora, exatamente agora. Só 2 minutinhos. Presidente, só antes que o capitão faça a manifestação, quantos projetos a gente tem ainda para votar? E quantos ainda? Tem mais 2. Mais 2. Tem mais 2 projetos na ordem do dia. Teria Peço como paciência votar aos parlamentares para continuar. Aqui a produção hoje está boa. Pronto. A gente finaliza e eu volto. Votamos Valeu. os dois. Tem que encerrar já. Tá isso. Não, obrigado. Eu percebi que são mais 2. Votamos os 2 então. Em seguida, obrigado, eu te concedo a palavra, tá bom? Portanto, o item 4 é o projeto de lei 1922 de 2007, do senhor Kleber Verde, que acrescenta parágrafo ao artigo 57 da lei 8213 de 2024 e julho de 1991. Obriga a empresa ou cooperativa a fornecer formulário APP, perfil profissionográfico previdenciário ao empregado beneficiário
da aposentadoria especial para que possa comprovar atividade de condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O relator é o deputado Bongás. Portanto, eu passo a palavra ao deputado Bongás, que é pela aprovação deste projeto de lei. Presidente, deputado Leonardo... Se quiser, pode ir direto ao voto. Isso, só para dizer, eu já li na sessão passada, então não preciso ler, apenas para fazer uma frase sobre o que nós estamos votando. O perfil profissiográfico previdenciário é uma exigência que as empresas precisam informar para que o trabalhador tenha acesso a esses dados. Esse projeto é de 2007, na época não tinha e-social, não tinha registros virtuais de informatização, era no papel mesmo. Então isso na verdade está atualizando para que possa ter a informação feita por parte do empregador, para que tenha esse perfil profissiográfico de qualidade para os trabalhadores. E com isso, se não cumprir, obviamente vai ter suas multas. Mas com isso o trabalhador está seguro se ele precisa encaminhar qualquer atividade previdenciária, por exemplo. Então essa é uma garantia. Então é uma atualização da segurança. Nós já lemos o relatório, ele está divulgado já, e só pedi na sessão passada, houve a concordância para que eu fizesse a leitura, para que todo mundo pudesse olhar, não veio nenhuma observação, então eu imagino que a gente pode levar direto ao voto. Portanto, continua em discussão a matéria. Em votação, o parecer do relator, deputado Bongás. Aqueles e aquelas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, o projeto de lei 1922 de 2007, do seu Kleber Verde, relator, deputado Bongás. Vou pedir o deputado Bongás para presidir a sessão aqui para nós. O próximo projeto de lei, eu sou relator. Com bastante honra, porque hoje o dia está sendo muito produtivo nas nossas votações aqui na nossa comissão. O projeto de lei 1747, 2004, das senhoras Dandara e Juliana Cardoso, que dispõe sobre o exercício da profissão de transista, apensado ao projeto de lei número 2834 de 24. Relator, deputado Leonardo Monteiro, parecer pela aprovação deste projeto de lei número 2831 de 24, apensado com substitutivo. Concedo a palavra ao nobre relator, deputado Leonardo Monteiro. Muito obrigado, deputado Bongás. Esse também é um projeto muito importante, como alguns que nós já votamos aqui hoje, e é um projeto também que a categoria, a grande maioria são mulheres. É o projeto de lei que dispõe sobre a profissão de transista. As autoras são as deputadas Dandara, nossa companheira e colega lá de Minas Gerais, e a Juliana Cardoso, deputada federal por São Paulo. É o projeto de lei 1447, 2024, de autoria das ilustres deputadas, que tem como objetivo regulamentar a profissão de transista, estabelecendo sua definição, atribuições e deveres profissionais. Eu peço ao deputado Bongás, presidente, para ir direto ao voto. Concedido. Compete a esta comissão de trabalho apreciar o mérito das proposições relativas à regulamentação do exercício das profissões, nos termos dos artigos 32, inciso 18, a linha M do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os projetos de lei 1747 de 2024 e o projeto de lei 2831 de 2024, que criam um marco normativo para o reconhecimento da profissão de transista. A profissão de transista no Brasil transcende o âmbito estético, configurando-se como um elemento essencial de cultura, memória, identidade e empoderamento para a população negra. A transista, em sua essência, é uma guardiã de saberes milenares, cuja prática de trançar cabelos representa uma herança cultural africana. Essa arte, que atravessou séculos e continentes, consolidou-se no Brasil
como um símbolo de resistência e afirmação identitária. O ato de trançar não se limita a uma prática superficial, mas está intrinsecamente ligado à memória coletiva negra, transmitindo técnicas, conhecimentos e significados que conectam gerações, frequentemente aprendido no seio familiar. O trançado reflete um cuidado ancestral com os cabelos crespos e cacheados, historicamente alvos de estigmas e preconceitos. Essa prática, portanto, simboliza um ato de valorização da estética afro-brasileira e de resgate à autoestima. Portanto, senhor presidente, com o objetivo de harmonizar as contribuições de âmbitos dos projetos apresentados, o substitutivo, que aprimora a técnica legislativa, o substitutivo elimina dispositivos desnecessários, como a menção ao quadro de atividades e profissão nos artigos 577 da Consolidação das Leis dos Trabalhos e também ao artigo 7 do PL número 1747 de 2024, cuja função se restringe ao enquadramento sindical. Da mesma forma, considerando que a CBO já reconhece a ocupação de transista, torna-se redundante a previsão de sua inclusão no artigo 8º do PL número 1747 de 2024. A profissão de transista é, portanto, um elemento vital da cultura e a identidade afro-brasileira, funcionando como uma força de resistência e um pilar de autonomia para mulheres negras. Seu reconhecimento jurídico, por meio de formalização profissional, é essencial para valorizar esse legado ancestral, garantir direitos, promover justiça social e combater preconceitos enraizados em uma sociedade ainda marcada pela colonialidade. Antes do exposto, vamos pela aprovação do projeto de lei. Antes do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 1747 de 2024 e o seu apensado projeto de lei 2831 de 2024, na forma do substitutivo anexo. Portanto, esse é o nosso parecer, senhor presidente, favorável aos projetos de lei e também apresentando o substitutivo que, na verdade, completa e reúne todas as informações sobre os dois projetos de lei. Esse é o nosso parecer favorável ao projeto de lei que são apresentados aqui pela deputada Dandara e pela deputada Juliana Cardoso. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns ao relator, parabéns aos autores. E eu passo, nesse momento, novamente, a coordenação dos trabalhos a Vossa Excelência. Deputado Leonardo. Muito obrigado. Tempo de liderança. Está encerrada a ordem do dia, né? Não. Ah, tá. Tempo de liderança para o deputado Capitão Alden. Tem algum mais um item para votar? Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um comentário a respeito da fala do nobre deputado que me antecedeu ao falar sobre violência contra mulheres. Ele citou aqui exemplos de comportamentos, de condutas praticados por alguns profissionais, dentre eles um CAC, que é um caçador, atirador, colecionador, e atribuiu o fato deles possivelmente ser CAC e ter acesso à arma de fogo, essa possibilidade de ter se envolvido nesta ocorrência com resultado morte. E gostaria de salientar aqui e reforçar que
nós temos no Brasil hoje mais de 1 milhão de CACs. E o número de pessoas cadastradas, com cadastro ativo como CAC, envolvidas na prática de atos criminosos, é uma minoria da minoria. Então, infelizmente, a gente vê aqui esse parlamento, alguns deputados federais, tentando colocar o atirador profissional, desportista, como se fosse o elemento principal, responsável pela violência que está ocorrendo nesse país, em especial contra as mulheres. É engraçado ele falar aqui sobre violência contra as mulheres, que os CACs são responsáveis pela violência, mas vamos lembrar aqui que recentemente nesta casa, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a castração química para estupradores e violentadores de mulheres. O Partido dos Trabalhadores, o partido do deputado que fez o comentário aqui a respeito desta violência contra a mulher, votou contra esta medida que aprova a castração química de estupradores e de violentadores, em especial de mulheres. Votou contra. Por que não deu exemplo? Votamos aqui também nesta casa, este ano, um projeto que estabelece que, a partir de agora, o criminoso condenado, ele somente tivesse a possibilidade de progressão de pena ou de regime após o cumprimento mínimo de 80% de pena, em especial aqueles que praticaram crimes hediondos, inclusive assassinato de mulheres. O que foi que a esquerda fez aqui? Votou contra. PT e PSOL votou contra. E demais partidos da esquerda. Votou contra também o Partido das Trevas, contra a lei que endurece os crimes, e em especial, que endurece a pena daqueles que cometeram crimes hediondos. Daí, entre eles, entre os crimes hediondos, assassinato de mulheres. E, pasme, a esquerda toda votou contra. Então, senhor presidente, é muito fácil falar aqui em violência, falar aqui em paz, em pombinha da paz, e não fazer o seu dever de casa. Não é só uma questão de mudança cultural, que nós, homens, temos que tratar melhor as mulheres, mas se não houver punição, se não houver pena efetiva para criminosos que praticam esses crimes, nada adianta. A própria esquerda que fala aqui em violência contra a mulher é favorável às saidinhas temporárias. Grande parte dos criminosos que praticam crimes contra as mulheres estão, obviamente, usufruindo desse benefício da saída temporária. Essa semana, senhor presidente, esses últimos 2 dias, tivemos 2 casos de ampla repercussão nacional, envolvendo violência doméstica, em especial contra mulheres. Briga familiar termina com mulher morta, atropelada pelo seu irmão. Foi atropelado por um carro, com um veículo automotor, atropelou a sua irmã. Um outro episódio que também chamou muita atenção e chocou o país, uma mulher que foi atropelada por vários quilômetros e perdeu as 2 pernas. O autor desse ato criminoso já havia contra ele notícia crime, já havia uma denúncia na delegacia, já tinha medida protetiva. E nós aprovamos aqui, recentemente, medidas duras, inclusive para concessão de saída temporária, de liberação em audiência de custódia, e aprovamos aqui que aquele que tiver em seus registros inquéritos, violência doméstica, crimes contra as mulheres, não poderão ser beneficiados pela audiência de custódia. Vamos ver como é que a esquerda vai votar esse projeto. E aí, senhor presidente, eu queria apenas aproveitar esses 3 minutos finais para destacar aqui que eu apresentei um projeto de lei, hoje, agora há pouco, está fresquinho, onde a gente trata, senhor presidente, de alterar a tipificação no Código Penal brasileiro, em especial também no Código de Trânsito, a conduta, o crime previsto para aqueles que utilizam veículo automotor para atropelar e matar. Hoje não existe legislação penal que trata de agravar condutas, em exemplo, esse caso, quem utiliza veículo automotor. Hoje, a legislação penal trata de agravar, obviamente,
mediante condutas que não ofereçam resistência, que não deu chance de defesa, de maneira dolosa, enfim, há qualificadoras, e aí o indivíduo que utiliza o veículo automotor para praticar um crime como esse, atropelar, matar, ele é enquadrado nesse rol de agravantes, mas não há um tipo penal no Brasil. E aí nós apresentamos hoje. Queria o crime... minto, aqui em cima. Aqui é outro. Queria, senhor presidente, o tipo penal que justamente enquadra aquelas pessoas que se utilizam do veículo automotor para praticar homicídio. Está aqui o caput do texto. Subiu aqui, ó. Hoje, criminosos que atropelam alguém de propósito conseguem se esconder atrás de teses artificiais de acidente. O resultado é pena baixa, progressão rápida e sensação de impunidade. É a impunidade travestida de imprudência. Então, hoje, o acidente ele é visto especificamente na esfera de trânsito, especialmente como acidente ou crime culposo. E se ele tiver sob efeito, sob a influência de drogas, ou se ele alegar, mediante a defesa, que ele não estava com a consciência plena, resultado, ele fica simplesmente livre. Não existe um único brasileiro neste país que tenha utilizado o veículo automotor, seja sob efeito de drogas ou quaisquer substâncias análogas, ou seja, por motivo proporcional, proposital, que esteja preso no Brasil hoje. Ou seja, a melhor forma de se matar alguém é pegando o carro e atropelando. Não acontece nada. Então, no momento oportuno, senhor presidente, eu vou trazer maiores detalhes sobre esse projeto que foi apresentado hoje no parlamento, para que a gente possa deslindar melhor, ampliar os debates sobre essa questão. Mas fica aqui nosso repúdio, primeiro sobre a fala do colega que generalizou os profissionais CACs desportivos e também essa tentativa frustrada de imputar sempre ao outro ou à extrema-direita a questão da violência, quando, na verdade, o problema somos nós, que não estamos dando o devido trato legal, penal, punindo aqueles que praticam crimes, e às vezes a gente passa a mão na cabeça. Eu quero agradecer a todos os membros da nossa Comissão do Trabalho, agradecer pessoalmente o deputado Léo Prates, que me designou a tarefa de presidir essa sessão no dia de hoje, onde tivemos uma pauta muito importante, votamos projetos importantes para vários setores da nossa sociedade. Quero destacar o projeto de lei 11.530, que trata da redução da jornada de trabalho para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia para 30 horas, projeto que eu tive a oportunidade de relatar e foi aprovado o nosso relatório aqui no âmbito da comissão, e também o projeto de lei número 2831 de 2024, que trata da regulamentação da profissão de transista, um projeto de lei muito importante, porque simboliza e resgata a cultura afrodescendente no nosso país, aquelas profissionais, principalmente a grande parte mulheres, que têm atividade de transista na nossa sociedade. Então, fico muito orgulhoso e quero dizer da minha responsabilidade como deputado federal de ter sido relator desses dois projetos importantes aqui hoje na nossa Comissão do Trabalho, e também a oportunidade de estar presidindo esta comissão tão importante para a classe trabalhadora no nosso país, para o nosso país. E nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando senhoras e senhores deputados, membros desta comissão, para participarem da reunião deliberativa a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 10 horas, neste plenário. Nada mais havendo a tratar, está encerrado a nossa reunião. Muito obrigado.